Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Nessa aula de fisiologia animal nós vamos falar do sistema endócrino, um sistema muito importante. O sistema endócrino recebe esse nome porque ele é um conjunto das glândulas endócrinas do nosso organismo. As endócrinas, lembra que o radical endo quer dizer dentro, são aquelas glândulas que não têm ducto de secreção e que liberam as suas substâncias, as suas secreções chamadas de hormônios, diretamente no sangue, diretamente na nossa corrente sanguínea. Apesar aí dos hormônios, então, através do sangue chegarem em todas as células do organismo, eles não vão atuar em todas as células do organismo. Eles atuam apenas naquelas células que têm receptores para eles, proteínas de membrana que conseguem encaixar nessas moléculas hormonais. Essas células de atuação de um determinado hormônio eu chamo de células-alvo. Assim que os hormônios eles se ligam nas células-alvo, eles vão promover uma mudança no funcionamento dessas células. Então nós temos aqui, só para exemplificar, uma célula secretora, uma célula de uma glândula endócrina, liberando o hormônio. O hormônio, se a célula-alvo tiver receptor, ele vai se ligar ao receptor, causando a modificação. Se a célula em questão não tem receptor para o hormônio não vai se ligar nela, portanto. Bom, vamos ver as glândulas que nós vamos estudar, as principais glândulas do organismo. Nós temos na região da cabeça aqui a hipófise, na região do pescoço a tireoide e as paratireoides. Nós temos na região abdominal o pâncreas, que na verdade ele não é uma glândula endócrina, a gente vai ver que ele tem uma parte endócrina, mas ele também tem uma outra parte exócrina, é o que a gente chama de glândula mista ou glândula anfícrina. Em cima dos rins nós temos as glândulas suprarrenais ou adrenais, e aí nós temos a parte reprodutora, os testículos no homem e os ovários na mulher. A gente fala melhor dessas glândulas ligadas à reprodução no sistema reprodutor. A hipófise agora ela é chamada de glândula mestra. É uma glândula pequenininha, tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, fica lá na base do seu encéfalo. Ela é dividida em duas partes, uma que eu chamo de neurohipófise e adenohipófise. A neurohipófise é a chamada hipófise posterior e a adenohipófise é a hipófise anterior. A neurohipófise, preste atenção nisso, ela não produz hormônios, tá? Ela vai receber os hormônios hipotalâmicos, os hormônios do hipotálamo, armazená-los e secretá-los quando necessário, mas ela não produz hormônios. A adenohipófise, por sua vez, é produtora dos seus hormônios, então ela produz e libera. A função do hipotálamo em relação à adenohipófise é de controle. É o hipotálamo que vai controlar os hormônios liberados, em que momento e a quantidade deles. A hipófise, vocês estão vendo, esse aqui seria o corte do sistema nervoso, a gente pode ver o cérebro bem grande aqui, o corpo caloso, que é o que vai juntar os dois hemisférios cerebrais, aqui a gente vê o cerebelo, o bulbo raquidiano e o começo da medula espinal. Olha só onde a gente vai achar a hipófise, então nesse cantinho, aumentando, a gente vê essa estrutura. Vocês estão vendo as duas partes da hipófise, a adenohipófise ou a hipófise anterior, e você tem aqui a neurohipófise ou a hipófise posterior. O hipotálamo fica logo em cima. O hipotálamo então manda os seus hormônios para cá, que ficam aqui armazenados até serem secretados. Aqui não. Na adenohipófise, ela produz e libera os seus próprios hormônios, o hipotálamo apenas tem uma função controladora neste caso. Então nós temos aqui a hipófise posterior. Lembre-se que a hipófise posterior, ela apenas armazena os hormônios hipotalâmicos. Nós temos aqui a ocitocina, cujo principal efeito é estimular a contração de músculos. No caso, a musculatura uterina e a musculatura das glândulas mamárias. Perceba que é um hormônio muito importante na hora do parto. Então, na hora que a mulher está ali, na boa hora, na hora que aquele ser vai sair do seu corpo,
A ocitocina é fundamental porque ela faz com que o útero se contrai e ajude na expulsão do nenê ali de dentro. As glândulas mamárias, a ocitocina é importante para a ejeção do leite das glândulas mamárias. Perceba bem, a ocitocina não tem nada a ver com a produção do leite. Ela tem a ver com a ejeção do leite, a saída do leite das glândulas mamárias. O ADH, essa sigla quer dizer hormônio antidiurético, também chamado vasopressina, ele é fundamental nos rins. Ele é produzido, o ADH, quando você, por exemplo, desidratou, você fez uma atividade física e suou muito e não repôs isso aí, ou você ficou muito tempo sem beber água, o seu volume sanguíneo ele diminui, o ADH ele é liberado e ele vai lá no rim e aquela água que está passando por dentro dos néfrons e que sairia do seu corpo através do ato de urinar, através da diurese, ela é retida no corpo na presença do ADH. Por isso que ele chama antidiurético, porque ele vai promover uma reabsorção de água no corpo, vai manter a água no corpo, como consequência você produzirá menos urina, urina mais concentrada. Uma substância química chamada álcool, presente em algumas bebidas, conhecidas como bebidas alcoólicas, que incrivelmente algumas pessoas ingerem essas bebidas, né? Eu não sei como elas conseguem. Quando elas ingerem essas bebidas alcoólicas, o álcool ele vai diminuir ou inibir a produção do ADH. Então, o que vai acontecer com essa pessoa durante a ingestão de álcool? Ela vai ter uma menor reabsorção de água pelos rins, por isso ela vai produzir mais urina, urina em mais quantidade. Por isso que uma pessoa durante o ato de bebericar, ela vai mais vezes ao banheiro. Só que perceba que ela está liberando água pela urina, não é porque ela está bem hidratada, é porque tem uma substância inibindo este hormônio que controla isso. Por isso que no dia seguinte, no dia da famosa ressaca, um dos grandes efeitos é a sede intensa, porque beber bebidas alcoólicas desidrata, certo? Nós temos aqui agora a adenohipófise, a hipófise anterior. Olha que monte de hormônios. Ela produz tudo isso e libera tudo isso. O hipotálamo ajuda a controlar apenas. O hormônio somatotrófico, também chamado hormônio do crescimento, ou conhecido pela sigla GH, o principal efeito é meio óbvio, é fazer o corpo crescer. Então estimula o crescimento corporal, tá? A prolactina, essa sim, o hormônio lactogênico, é o hormônio que estimula a produção de leite, certo? A ocitocina ajuda o leite a sair das mamas, a prolactina vai estimular a produção do leite na mulher depois que teve o nenezinho. O hormônio folículo estimulante, chamado também de FSH, na mulher vai estimular os folículos ovarianos a amadurecerem, enquanto no homem ele estimula a espermatogênese, estimula a produção de espermatozoides. Ele está ligado então à parte gamética, a produção de gametas. Enquanto o luteinizante, que é o LH, tem a ver com a parte hormonal do sistema reprodutor. Na mulher estimula a produção do corpo lúteo, o que dá o nome de luteinizante, que é uma estrutura que vai aparecer no ovário logo após a ovulação, responsável pela produção do hormônio progesterona, fundamental no ciclo menstrual e na gravidez, e também do estrógeno. É importante aí na ovulação, a ovulação acontece no pico deste hormônio, no LH, e no homem vai ter a estimulação da produção da testosterona. Então o LH, perceba que em ambos os sexos ele tem a ver com a parte de controle hormonal durante a parte reprodutora. O hormônio chamado tireotrófico, ou TSH, é o hormônio que estimula a nossa glândula tireoide, que fica no pescocinho, estimula essa glândula a funcionar e estimula essa glândula, então, a secretar os seus hormônios. É por isso tireotrófico, né? Esse radical trófico vem de estímulo, de alimentação. O adrenocorticotrófico, o ACTH, veja bem o nome, ó. Adreno lembra adrenal. Cortico lembra córtex,
que é a parte de fora da glândula, e trófico vem de estimulação. Então, se ele chama adrenocorticotrófico, é porque ele estimula o córtex da adrenal e estimula essa parte da glândula a secretar os seus hormônios, que são os glicocorticoides. Falando um pouquinho da tireoide e das paratireoides. A tireoide é essa glândula bonita que parece uma gravata borboleta que fica no seu pescoço, enquanto as paratireoides, em número de 4, ficam aqui atrás da tireoide. Antes de falar da tireoide, vamos entender esse mecanismo de controle hormonal presente em muitas glândulas, chamadas de feedback positivo ou retroalimentação. Olha que interessante isso. Usando a tireoide como exemplo para entender esse mecanismo. A hipófise, ela libera o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Esse hormônio estimula a produção dos hormônios tireoidianos, que a gente conhece popularmente como T3 e T4. Então, a produção do TSH estimula a tireoide a produzir T3 e T4, e T4 então aumentam em quantidade. Só que quando o T4 e o T3 aumentam em quantidade, esse aumento inibe a hipófise. A hipófise inibida, ela para de fabricar TSH, o TSH, então, agora que não está sendo fabricado, para de estimular a tireoide para de fabricar T3 e T4, a quantidade de T3 e T4 diminui. Só que quando diminui T3 e T4, a hipófise ativa-se e libera TSH e estimula a tireoide, que produz T3 e T4, que aumenta, que inibe a hipófise, que para de fabricar TSH, que para de estimular a tireoide, que para de fabricar T3 e T4, que diminui, e assim sucessivamente. Então perceba que o aumento do produto final, o aumento do T3 e do T4, inibe a atividade da glândula, tá? Então o aumento do T3 e T4 tem como resultado final a diminuição do T3 e T4. Isso é o que caracteriza o feedback negativo. E isso explica por que a gente não pode colocar hormônios no corpo achando que precisa. Ah, eu acho que eu tenho que usar. Você pode causar um problema muito sério em relação ao controle hormonal no seu organismo. Se você tem algum problema, você tem que ir num especialista na área, que é o médico endocrinologista. É ele que vai te falar o que você deve fazer nesses casos. Voltando a falar da tireoide e da paratireoide, a tireoide, os dois hormônios mais conhecidos dela são o T3 e o T4. O T3 é a triiodotironina, o T4 é a tiroxina ou a tetraiodotironina. Ela é fundamental, essa glândula e esses dois hormônios, para estimular e manter os processos metabólicos, controle do nosso metabolismo. A tireoide também fabrica a calcitonina. A calcitonina, ela vai ser fabricada quando você tem um excesso de cálcio no seu sangue. Então, quando você tem muito cálcio no sangue, a calcitonina estimula esse cálcio a se depositar nos ossos, também estimula a liberação de cálcio pela urina. Na presença da calcitonina, você diminui a quantidade de cálcio presente no seu sangue. As paratireoides fabricam o paratormônio e faz exatamente o contrário da calcitonina. É um hormônio antagônico à calcitonina. O paratormônio, ele é produzido quando você tem pouco cálcio no seu sangue. Quando você tem pouco cálcio no sangue, o paratormônio é liberado e ele vai elevar a concentração de cálcio no sangue. Se preciso, vai pegar até cálcio do osso para jogar no sangue, porque você precisa de cálcio, por exemplo, para manutenção da contração muscular. Uma deficiência de paratormônio pode levar você à tetania muscular, que pode levar até a morte. A pessoa ela fica toda retorcida, tendo contrações involuntárias, com as costas todas tortas, que antigamente chamava-se isso de possessão demoníaca. Hoje entendemos que a administração de paratormônio expulsa demônio das pessoas. Olha que interessante a ciência aí, até expulsando demônios. É uma coisa maravilhosa. Problemas na tireoide. A tireoide controla o metabolismo. Então, se a tireoide funciona mais do que deveria ou menos do que deveria, vai ter problema.
Quando ela funciona menos do que deveria, é o hipotireoidismo. O metabolismo da pessoa fica mais lento, essa pessoa aí vai ficar muito cansada, muito apática, pode engordar mesmo tendo uma alimentação aí normal, tá? Pressão mais baixa. Quando o hipotireoidismo acontece na criança, é muito pior, porque a criança está em desenvolvimento. E aí a gente chama esse problema de cretinismo. A criança ela pode ter uma deformidade corporal, um atraso no desenvolvimento do sistema nervoso, o que é bastante grave. Quando a tireoide funciona mais do que deveria, produz mais hormônios do que deveria, é o hipertireoidismo. Metabolismo acelerado. Essa pessoa fica agitada, nervosa, ela pode aí suar muito, ela pode ter um aumento da temperatura corporal, tá? E isso aqui é bem característico de quem tem hipertireoidismo. Esses olhos saltados, a exoftalmia, é muito característico. Quando você lembra dos hormônios tireoidianos, T3 e T4, fazendo menção ao iodo, triiodotironina e tetraiodotironina, o iodo então é a matéria-prima de fabricação desses hormônios e ele é um sal mineral que vem dos alimentos. Se você ingere pouco iodo, então o que vai acontecer? Lembra do feedback. Se você tem pouco iodo, a tireoide não fabrica T3 e T4. E isso vai fazer com que a hipófise ativa-se e ela vai começar a produzir o TSH. O TSH vai estimular a tireoide da pessoa. Só que qual que seria a resposta da tireoide à estimulação do TSH? Produzir T3 e T4. Mas não tem iodo. Então ela não fabrica o T3 e o T4. E se não aumenta a quantidade de T3 e T4, não vai inibir a hipófise. A hipófise fica produzindo TSH em demasia, o que dá uma superestimulação da tireoide, e por essa superestimulação ela incha. E aí você tem o bócio. O bócio é o inchaço da glândula. Pode vir pela deficiência de iodo, que é o bócio carencial, pode também vir pelo hipo e pelo hipertireoidismo. O bócio carencial ele foi muito aí diminuída a sua quantidade entre as pessoas depois que você tem o Ministério da Saúde que baixa lá uma portaria falando que as refinarias de sal são obrigadas a colocar iodo no sal. Um alimento que todo mundo tem acesso de uma forma ou de outra. Isso aí diminuiu muito os casos de bócio na população. Pâncreas é um órgãozinho fenomenal, vocês estão vendo aqui ó, dentro da cavidade abdominal, fica aqui atrás do nosso estômago. O pâncreas, ele é uma glândula, como eu já disse, mista. Ele tem uma parte exócrina, que eu falei dela lá no sistema digestório, produtora de enzimas e que libera essas enzimas dentro do duodeno. Aqui nessa aula a gente fala da parte endócrina do pâncreas, produtoras de hormônios. E esses hormônios são os hormônios controladores da glicose. O pâncreas ele vai fabricar insulina e glucagon. Esses dois hormônios atuam na glicose, só que de forma contrária, são hormônios antagônicos. A insulina é liberada quando você tem muita glicose no sangue. Por exemplo, depois que você encheu o bucho numa refeição. O glucagon já é o contrário. Ele é produzido quando você tem pouca glicose no sangue. Por exemplo, quando você está já há muitas horas sem comer nada. A insulina, como ela é produzida no momento de muita glicose no sangue, qual o efeito dela? O efeito dela é diminuir a quantidade de glicose sanguínea. Ela estimula o armazenamento de glicose pelas células, principalmente no fígado, na forma de um polissacarídeo chamado glicogênio. A presença de insulina reduz a concentração de glicose no sangue. Enquanto o glucagon é o contrário. Ele é produzido quando você tem pouca glicose. O que ele vai fazer? Ele vai atuar lá naquele glicogênio que está no fígado, armazenadinho ali, vai degradar, ajudar a degradar esse polissacarídeo, liberando glicose e essa glicose vai para o sangue. A presença do glucagon, então, aumenta a concentração de glicose no sangue. A falta da insulina, o problema na atuação da insulina leva a um problema chamado diabetes. A diabetes mellitus. Por que diabetes mellitus? Porque a pessoa que tem diabetes, quando ela urina, na urina dela tem muita glicose. Ela tem uma urina doce, doce como o mel, por isso mellitus. E eu sei disso porque eu li.
Por favor, hein? Olha lá. Então, a diabetes, você tem dois tipos, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Quem tem a diabetes tipo 1 é o chamado insulinodependente. O cara tem uma mutação genética e não produz insulina. Se não produz insulina, ele vai ter que colocar insulina no corpo. Por isso que ele é insulino-dependente, ele aplica insulina no seu organismo. Normalmente ela se manifesta na infância e na adolescência. A diabetes tipo 2, a pessoa tem insulina, mas por algum problema, essa insulina, ela não consegue atuar nas suas células. As células criam tipo uma resistência, uma perda de receptores, e essa insulina não consegue aí atuar no corpo da pessoa. Ela não é insulinodependente. A diabetes tipo 2, ela vai ser controlada através de dieta. E a diabetes tipo 2 tem fator comportamental importante. Então, se você tem alguns comportamentos, como por exemplo, bebe demais bebidas alcoólicas, ou a pessoa que fuma muito, ou a pessoa que tem uma alimentação muito ruim, baseada em muito carboidrato e muita gordura, ou uma pessoa que é muito sedentária, uma pessoa obesa, esses são os comportamentos de risco que aumentam a chance dessa pessoa desenvolver a diabetes tipo 2. Certo? Que normalmente aparece na fase adulta da pessoa. As adrenais, olha elas aqui, que coisinha mais fofa. Elas ficam em cima dos rins, como dois chapéus bonitinhos que os rins eles levam aqui. A adrenal, ela tem uma parte interna e uma parte externa. A parte interna eu chamo de medula e a parte externa é o córtex. Cada parte fabrica um grupo de hormônios diferentes. Então dá uma olhadinha aqui, ó. A medula, a parte interna da glândula, fabrica a adrenalina e a noradrenalina. Tanto uma quanto a outra desses hormônios aí, quanto um quanto o outro, eles estão ligados a uma parte ancestral nossa de preparação do nosso corpo para uma situação estressante. Normalmente, se você pensar na gente quanto bicho que nós somos, no passado, o que é uma situação estressante na natureza? Pense numa zebra. O que é uma situação estressante? É você fugir para não virar presa de alguém, para você não ser morto por um leão, ou você brigar com alguém. Então é luta ou fuga. São hormônios que preparam o nosso corpo para isso. Então quando você se vê numa situação estressante, esses hormônios são liberados para isso. Na luta ou na fuga, quais são os órgãos que têm que atuar bem? Músculo. Então você tem, por ação desses dois hormônios, você tem o aumento da concentração de glicose no sangue, você tem uma vasoconstrição dos vasos periféricos da pele para mandar sangue para o músculo, por isso que a pessoa fica meio pálida. O coração começa a acelerar para mandar mais oxigênio para os seus músculos, você tem uma dilatação da sua pupila para melhorar a sua visão periférica, tá? Então o seu corpo ele fica pronto para a luta ou para a fuga. Isso hoje em dia é um pouco complicado. Imagine que você está lá no seu trabalho, fazendo ali o seu serviço no seu computador, chega o seu chefe e grita com você. Isso é uma situação estressante, sua parte reptiliana libera essa adrenalina e noradrenalina, o seu corpo ele fica preparado para fugir ou para lutar até a morte, mas você tem que segurar a onda e falar, tudo bem, chefe? Eu farei o relatório até daqui a pouco. Então você vai, claro, com isso tudo, a médio e longo prazo você pode desenvolver um monte de doenças baseadas no estresse, certo? Por isso que esporte é muito legal, porque você dá vazão para essa parte ancestral sua. O córtex agora, a parte de fora desta glândula, produz também alguns hormônios importantes. O cortisol, que é um glicocorticoide, que aumenta a concentração de glicose no sangue, afetando o metabolismo de carboidratos. Muito importante em processos inflamatórios. A aldosterona, que é um mineralocorticoide, atua nos nossos rins e a função dela é aumentar a quantidade de sódio no sangue. Ela é liberada então quando você tem pouco sódio. A aldosterona atua nos rins e vai reabsorver aquele sódio que iria embora na nossa urina. A presença da aldosterona segura ele no nosso sangue. A presença dela, então, aumenta a quantidade de sódio no sangue. E também produz andrógenos, que são aí hormônios masculinos, tá? Então a mulher tem a produção de testosterona, só que
Na mulher é pouco e não tem efeito fisiológico. Então por isso que a mulher não desenvolve barba, por isso que a mulher ela não desenvolve grande massa muscular. Agora, se ela tiver um tumor, nessa região da adrenal, ela pode aumentar a quantidade de andrógenos liberados e pode ter uma virilização do seu organismo. Certo? Então, vai devagar no doce aí, é o pâncreas que está falando.